Olá, eu sou a professora Sheila de Biologia. Estamos aqui para a nossa primeira aula em EAD. A gente vai falar frente 3, que é a Zoologia, e página 73 do módulo 1. Tá? Então aqui, deixa eu mostrar, página 73 da apostila de Biologia, frente 3, módulo... acho que foi, né? Módulo 1, tá? A área da biologia que estuda os animais é a zoologia. E assim, esse módulo, ele, ao mesmo tempo que ele é muito compacto, eu preciso de muita informação, tá? São muitas as características. Só de você imaginar quantos animais nós temos no planeta Terra, nossa, é muita coisa, é imensurável, poderia se dizer aí, né? Mas vou tentar ser breve, porque esse módulo, ao mesmo tempo que aparentemente ele é compacto, mas ele é também extremamente denso, tá? Então vamos lá. Os animais hoje classificados e organizados, como a gente conhece, alguns, todos, sem exceção, todos são pluricelulares. Mas existem alguns animais que, apesar de serem pluricelulares, eles não têm órgãos, não têm boca, não têm pulmão, não têm olhos, não têm órgãos, tá? Até algum tempo atrás, esses animais, inclusive, nem entravam no grupo do reino dos animais, na classificação. Tá? Mas de acordo com os estudos e a tecnologia, foi percebendo que esses animais, apesar de serem muito simples, eles não poderiam fazer parte de outro reino ou de outro grupo, tá certo? Então, por causa disso, o reino animalia ou reino animal, ele acaba aí sendo dividido em dois grupos básicos, mais grandes, dentro do grupo animal. Tá? Que são os parazoários, tá? Que está aí no item 1 da sua página 73, está em negrito, no terceiro parágrafo do item 1, desculpa. E os animais que fazem parte do grupo dos metazoários, tá? Os parazoários são aqueles simples, extremamente antigos e não têm órgãos. Quem são esses caras? Todos os poríferos, tá? Quem são os poríferos? As esponjas, tá? Então a gente vai falar em detalhes ali para ele. Todos os outros animais que não são poríferos, e isso inclui desde água-viva até ser humano, que é o animal mais complexo, eles vão fazer parte do grupo aí metazoários, beleza? Espero que essa parte aí tenha ficado clara para vocês, tá? Na hora da gente classificar e organizar os grupos desses animais, tá? A gente tem o reino animal. Imagine que dentro desse reino, que é uma caixinha, como uma boneca russa, eu vou colocando vários outros grupos lá dentro, tá? Então, eu tenho o grupo do filo, eu tenho o grupo da classe, eu tenho o grupo família, eu tenho o grupo ordem, eu tenho o grupo gênero, tenho o grupo espécie, tá? Então, quando a gente classifica de animal, a gente tem uma abundância aí de grupos, tá? Então, a gente inicia esse grupo e trabalha na apostila sobre os grupos animais, o reino animalia, através dos grupos filos, tá? F-I-L-O, filo, tá? Então, o primeiro filo que a gente vai estudar vai seguindo a ordem de evolução no planeta Terra, pelo menos que é o que se acredita, tá? Pelas características que esses animais vão apresentar. Então, o animal mais antigo do planeta Terra, o animal mais simples do planeta Terra, não tem órgão nenhum, vai pertencer a que grupo? A que filo? Ao filo dos poríferos, também pode ser chamado filo dos espongiários. Por quê? Nesse filo eu encontro que animal? As esponjas. Bob Esponja é um animal, ele existe, claro que no desenho lá
ele tem boca, ele come, enfim, tá? Que é tudo uma ilusão e uma parte de ficção mesmo, mas quem criou o desenho do Bob Esponja era biólogo, tá? Então, muito daquelas informações ali, elas são verdadeiras, realmente existe, tá? A diferença é que a esponja é verdadeira, o animal ali, ele é aquático, ok, isso mostra ali no desenho, tá? Mas ele tem um formato, eles normalmente tem um formato de vaso, tá? Parece um vasinho, um copo, tá? E que é grudado no substrato. Então, todos esses animais não saem do lugar, eles não andam, tá? Eles não se locomovem. Então, assim, a locomoção é dada de outra maneira, tá? Em algumas situações. Então, esses animais, eles são fixos. Eles fazem parte da região aquática que nós chamamos de bentos, ou de seres bentônicos. Não sei se vocês lembram da musiquinha falando, explicando as regiões aí dos seres aquáticos. Então, aqueles que vivem flutuando no meio aquático, a gente chama aí de plânctons. Aqueles que nadam livremente, a gente chama de néctons. E os que vivem no fundo, se rastejando ou até mesmo fixos, a gente chama esses caras aí de bentos. Então, eu também posso falar seres planctônicos, seres nectônicos e seres planctônicos. Isso somente no meio aquático, tá? Para você poder lembrar desses nomes aí estranhos, tá? A musiquinha, caso você não conheça, ou se você conhece a musiquinha para relembrar, é uma parodiazinha. Então, assim, plânctons, néctons e no fundo bentos. Essa musiquinha, ela pode te ajudar a lembrar aí quem são os animais, as regiões aí de um meio aquático, tá bom? Bom, então as esponjas são animais bentônicos, fazem parte do fundo aquático aí, tá? Só que são animais sésseis. O que é um animal séssil? É um animal fixo, grudado, ele não sai do lugar, ok? Eles não têm órgãos, então não tem um estômago, não tem uma boca, como mostra no desenho do Bob Esponja, né? Que é totalmente diferente, até graciosinho, bonitinho ali, enfim. Mas as esponjas de verdade não, algumas têm poucos centímetros de altura. Outras esponjas podem atingir 1,5 metro de altura, com a abertura, porque como parece um vaso, tá? A abertura superior desse animal, que não é a boca, é chamada de ósculo. Não é óculos, é ósculo. Essa abertura é por onde a água vai sair filtrada desse animal. Então, são animais extremamente importantes para um ecossistema aquático, tá? Apesar de eles serem simples, eles fazem a filtragem da água e a manutenção, né? É claro que se essa água estiver poluída, esse animal vai sofrer as consequências, porque ele é um animal filtrador, tá? Ele depende disso para sobreviver. Ele vai tirar dessa água, ele vai filtrar essa água e vai pegar o oxigênio. Ele vai filtrar essa água e pegar as partículas alimentares, certo? Então, as características principais desse grupo: o filo dos poríferos ou filo dos espongiários, que esse nome espongiários não está aí na apostila, eu vou pedir até para vocês escreverem. Ao lado do item 2, está escrito assim, poríferos, você coloca lá, ou espongiários, tá? Esses caras, características principais, eu vou encontrar somente no meio aquático, água doce ou salgada, mas é mais comum na água salgada, tá? E eles aí são animais bentônicos, que vivem no fundo, são animais sésseis, que são animais fixos, grudados ali no substrato aquático, tá? E realizam aí a filtragem da água. Por isso que eles podem sofrer muito aí com uma poluição aquática, certo? E nós temos, inclusive, na página 73, uma imagem, essa imagem aqui, ó, de uma esponja, tá? É uma imagem simples, mas que aí
faz a gente imaginar como que são esses animais tão simples, né? Nada a ver com Bob Esponja. Mas a gente encontra esponjas azuis, lilás, amarela, marrom, laranja, tá? É uma infinidade, é muito bonito, inclusive. Uma curiosidade interessante, como esses animais ali não têm órgãos, se eu pegar uma esponja dessa, esfarelar numa peneira, tá? Cada uma dessas células vão voltar a se unir e vai voltar e se mantém vivo esse animal. Eu não vou matar esse animal. Então, se eu, por exemplo, pegar um pedaço de uma esponja, de um coral, arrancar e falar, e brincar, sei lá, fazer alguma coisa, depois soltá-la na água, ela não vai morrer, ela vai voltar. É claro que se ela cair numa superfície favorável para a sobrevivência dela, ela vai conseguir se recuperar naturalmente, se a água também não estiver tão poluída, se a água estiver boa para ela poder sobreviver aí, certo? Então eles têm uma capacidade muito interessante de sobrevivência, né? Mas isso não quer dizer que são animais indestrutíveis. Aliás, nada é indestrutível, a matéria não é bem indestrutível, né? Em física a gente vê isso, que a matéria nunca se destrói, ela apenas sempre se transforma em outra, né? Bom, então isso é o geral aí, é um apanhado bem geral mesmo do grupo Filoporíferos. A partir daí não se sabe quando, nem como, nem por que os animais, essas esponjas foram evoluindo e surgiu o segundo filo de animal, tá? Qual era esse filo? O filo conhecido como filo dos selenterados, item 3 da sua apostila na página 73. O filo dos selenterados, eles também podem ser chamados de filo dos quinidários, né? É uma palavra estranha da gente ler. Então, quando a gente vê aqui, ó, quinidários, né? Esse C mudo aí, é confuso na hora que uma pessoa pega essa palavra para ler e nunca tinha ouvido a pronúncia, tá? Então, eu posso chamar de selenterados e ou quinidários. Por que esses nomes, tá? Primeiro, quem são esses animais que pertencem a esse grupo? São animais que têm corpo gelatinoso, eles têm boca rodeada por tentáculos, tá? E eles podem nadar livremente ou serem animais fixos no substrato, serem animais sésseis. De quem eu tô falando? Águas vivas, anêmonas, tá? O nome adequado para cada um desses animais, o nome adequado para uma água viva são medusas, tá? E para as anêmonas é o formato pólipo, ok? Todos eles têm um furinho, né, ao redor dos tentáculos. Esse furinho, na verdade, é a boca. Posterior a essa boca, a gente encontra, quando a gente abre e vai analisar a anatomia desse animal, a gente observa uma espécie de um saquinho, tá? Essa sacolinha, esse saquinho é chamado de cavidade gastrovascular, ou também conhecido como selenteron. Daí o nome do grupo, selenterados, porque são animais que possuem selenteron. Porque os espongiários não têm boca, não têm estômago, né? Esses animais são os primeiros a ter uma cavidade gastrovascular com essa função de digestão própria para isso, tá? Então, por isso, esses caras aí são chamados de selenterados. Mas uma outra curiosidade sobre esses animais é que eles têm uma particularidade aí exclusiva deles. Nos tentáculos, onde se acumulam essas células que eu vou falar, só esses animais possuem esse tipo de célula. É essa célula que tá aqui, ó, em cima. Tá? Essa celulinha aqui. Aqui essa célula tá guardadinha. Aqui ela estourou, tá? Já vou explicar como é que funciona. O nome dessa célula é quinidoblasto. A grafia começa com a letra C, mudo mesmo, tá? Quinidoblasto. Essa célula, ela guarda um veneno. E esse veneno a gente chama de nematocisto.
Quando um animal se encosta num tentáculo que está repleto de quinidoblastos, essas células exclusivas nesses animais, de dentro ele dispara uma espécie de arpão com veneno. Esse veneno é injetado no predador ou na presa e que vai causar uma irritação. Tá? Em animais de grande porte vai causar sensação de queimadura, de ardor, né? E aí por isso que a gente fala que a água-viva queima, mas não é bem uma queimadura, é uma urticária que esse veneno desse animal produziu, certo? E em animais menores chega a paralisar o veneno, paralisa, por exemplo, um pequeno peixe, porque esses animais eles são carnívoros. Como que eles vão se alimentar se alguns deles nem saem do lugar, como é o caso das anêmonas, que são pólipos, são animais sésseis, tá? Então o bichinho passou por ali, encostou no tentáculo, tomou veneno, recebeu veneno, paralisa e ele utiliza-se desse artifício para predação. Tá? E aí você me fala assim, nossa, mas no desenho Procurando Nemo, o Nemo e o pai dele se esconde entre os tentáculos de uma anêmona, daí o nome do peixinho chamar de Nemo, né? Porque ele consegue, ele fica ali entre os tentáculos de uma anêmona alaranjada. Bom, como que isso é possível? É uma exceção, uma maneira de se adaptar. E os peixes palhaço, que é aquela espécie, aquele grupo de peixes do desenho Procurando Nemo, eles produzem uma mucosa que os protege do veneno das anêmonas. Tá? E aí eles acabam utilizando aí desse artifício, desse mecanismo de adaptação para poder sobreviver e se proteger de predadores aí, tá? Que mais? Eu acredito que seja isso, tá? É verdade que se eu jogar urina sobre uma queimadura, né? Entre aspas, queimadura, de uma água viva, vai resolver? Não resolve. Tá? O veneno, ele não deixa de continuar agindo com a urina. O que ajuda a diminuir e a combater a reação química do veneno na sua pele é vinagre, ácido acético. Tá? Então, sugestão, toda vez que você for pra praia, você não sabe se você vai ter um acidente com a água viva. Então, sugestão aí é ter na bolsa da praia aí um vidrinho com um pouquinho de vinagre. E se caso você sofreu um acidente com uma medusa, que é uma água viva, borrifar, espirrar aí o vinagre para aliviar um pouco a dor e dependendo da lesão, procurar sim um pronto-socorro, tirar os tentáculos que ficam às vezes presos na pele, tá? Por conta dessa célula chamada quinidoblasto, mas não tire com a outra mão, porque senão você vai danificar, vai sofrer a lesão também na outra mão. Então você procura um graveto ou algum outro objeto e aí você tira os tentáculos se houver algum deles preso na sua pele, ele injetando veneno, tá? A medusa mais perigosa que nós temos atualmente no planeta Terra é comum nos mares da região da Austrália, tá? Que é a vespa marinha. A vespa marinha, ela tem uma cúpula ligeiramente quadrada, a cúpula dela não é tão arredondada, é uma cúpula ligeiramente quadriculada, ela tem tentáculos muito longos, de 2 metros aí de comprimento, tá? E o veneno dela é capaz de matar um ser humano adulto em 30 minutos se ele não for socorrido, tá? Então é um animal perigoso sim, mas a grande maioria vai provocar apenas dor, muita dor, dependendo da quantidade de veneno injetado, mas a morte mesmo é mais para as presas desses animais, porque eles utilizam esse veneno para poder se alimentar e se proteger. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse filo. O filo dos selenterados ou quinidários. O nome quinidário desse grupo se dá à célula quinidoblasto, tá? Então, tanto faz eu dar esses dois nomes a esse grupo aí. É uma escolha mesmo, tá? Mas é importante você saber que existem aí essas duas maneiras de chamar esse grupo, esse filo, tá? Aí não se sabe como, nem porquê, nem
se foi simultaneamente a evolução, começam a surgir aí os vermes. Nós temos na classificação 3 grupos de verme. Partindo do mais simples para os mais evoluídos, os grupos de vermes são plateumintos, os mais simples, nemateumintos, ou também chamado de asqueumintos, e os anelídeos, tá certo? Então vamos falar desse primeiro grupo de verme, um grupo de verme mais simples do que os outros dois aí posterior que a gente vai falar, tá? Página 73, item 4, plateuminto. A palavra plat vem de platô, que do grego significa achatado. Então você imagina a sua régua, ou até mesmo essa outra apostila aqui que eu tenho aqui, ó, ela é achatada. Então, todos os vermes pertencentes a esse grupo têm o corpo dorso-ventralmente, essa parte superior dorso, essa parte inferior ventral. Então, a parte dorso-ventralmente é achatada, tá? Então fica parecendo uma fita ou uma coisa meio, né, meio régua, tá? Meio achatado mesmo. E por causa disso, esses animais, eles só têm boca e estômago, eles não têm ânus, tá? Então todos os dejetos são eliminados também pela boca. É aquela brincadeira que eu falo, é o animal que come e caga pela boca, né? Claro que a gente não tem que ficar usando esses termos, mas é um animal que, ainda bem, que a gente não pertence a esse grupo, né? Bom, enfim, os plateumintos desses caras, os representantes mais conhecidos, que são inofensivos para os seres humanos, é a planária. A planária é esse verme que tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui, esse verme aqui, ele é desse jeito mesmo, tá? Normalmente eles têm uma cor assim, tá? Essa cor mesmo, essa cor de verme que eu falo que eu tenho, tá? Mas algumas planárias podem ser listadas, outras podem ser azuladas, vai depender muito da espécie, mas a grande maioria das planárias vão ter aí uma cor mais de verme, que eu falo, tá? As planárias têm uma capacidade incrível de regeneração, por isso elas são tão estudadas e conhecidas no meio científico, porque é muito interessante a habilidade delas de regeneração, porque se eu cortar a cabeça delas de assim, ó, longitudinalmente, cada pedaço que fica vai se desenvolver e formar uma cabeça, ou seja, se eu cortar a cabeça ao meio, de comprido, eu vou ter uma planária com 2 cabeças, tá? Essa capacidade de regeneração, ela é muito estudada porque seria fantástico se o ser humano conseguisse desenvolver essa habilidade de alguma forma para poder recuperar membros perdidos, por exemplo, né, num acidente ou com alguma doença ou qualquer outra situação que acometesse a nossa espécie. Certo? Então, por isso que são animais tão falados e tão estudados aí. É importante você lembrar que esse animal existe. Onde que você pode encontrar uma planária? Na beira de rios e lagos, tá? Sempre de água doce. E embaixo de folhas e rochas. Então, você vai encontrar esses animais. Normalmente, eles são pequenininhos assim, ó, com uma cabeça ligeiramente triangular e os 2 olhinhos bem proeminentes, você consegue ver mesmo o olhinho assim, grandinho, é bem fofinho, particularmente falando, claro. Bom, mas um outro verme plateuminto, representante do grupo dos plateumintos, tá? É a tênia, popularmente conhecida como solitária. Né? Não sei se você já deve ter ouvido a sua mãe ou seu pai falar ou brincar com você, algum familiar falando assim: eita menina, você não para de comer, parece que tem uma solitária nessa barriga, né? A solitária, ou melhor, o verme tênia, que causa a doença teníase, é um verme de corpo achatado. Ele é chamado de solitária porque ele vive sozinho no teu intestino. Ele chega aí, ele gruda, não é uma cabeça, a gente chama de escólex, mas tem uma estrutura na cabeça dele, que é o escólex, que faz grudar no teu intestino delgado e ele fica preso, ele não sai dali, tá? O verme fica preso e todo nutriente que
passar pelo seu intestino delgado, vai ser reabsorvido pelo corpo todinho desse animal. E sabe quanto uma tênia pode atingir dentro do seu intestino? Até 14 metros de comprimento, dependendo da espécie. Como é possível um verme atingir tamanho comprimento? Por ser achatado, ela se dobra como se fosse uma sanfona. Sabe quando você brinca de fazer um lequezinho com uma folha de papel? Esse verme, ele por ser achatado, é um platelminto, ele vai se achatando, ele vai se dobrando. E aí a pessoa acaba sentindo muita fome. Por quê? Porque o corpo está desnutrido. O cérebro manda informação. O dono desse corpo, sinta fome, porque você está desnutrido, você precisa comer. E aí, então, a pessoa sente fome. Aí ela começa a comer. Só que esse nutriente está indo para quem? Para o corpo dessa pessoa ou para o verme? Está indo para o verme. Então, de nada adianta essa pessoa comer, que esses nutrientes não tá indo para a pessoa, tá indo para o verme. É por isso que a pessoa come, não engorda, continua desnutrida e passa mal, tá fraco, tá anêmico. Por que isso está acontecendo? Né? Por conta da presença desse verme aí parasitando internamente essa pessoa. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido aí sobre esse grupo. Essas são as principais características desses vermes, tá? Então, corpo achatado e o sistema digestório deles é incompleto. Começa com boca e não tem ânus, certo? Tudo que come, se entrar pela boca, é regurgitado também pela boca, certo? Aí, não se sabe como, nem porquê, nem em que momento isso aconteceu. Esses vermes, parte deles evoluíram, sofreram uma outra adaptação e estava surgindo no planeta uma espécie de verme cilíndrica, como uma caneta, como um lápis, tá? Comprido, que todos os vermes têm essa característica, um corpo alongado, tá? Mas os plateumintos, o corpo é achatado. Os nemateumintos têm o corpo cilíndrico, como uma caneta, como um lápis, como eu já havia dito, tá? E isso traz a esses animais a possibilidade do embrião conseguir produzir ânus. Então, são os primeiros animais a terem aí sistema digestório completo, que começa com a boca e termina com o ânus. Ufa, ainda bem, criado aí essa estrutura aí para eliminação de dejetos, né? Isso foi uma revolução entre os vermes, os vermes que não possuíam aí tal capacidade, né? Tal estrutura corpórea, o ânus, tá? Onde eu vou encontrar nemateumintos? Eu vou encontrar em vários ambientes, não só aquáticos, mas terrestres e inclusive parasitando internamente o corpo humano. Tá? É possível não só humano, mas de outros animais vertebrados. Por exemplo, o cachorro pode ter lombriga, sim. Gato pode ter lombriga, sim. E é transmissível de ser humano para o animal doméstico. Tá? Aliás, as lombrigas são os vermes mais comentados e estudados desse grupo, tá? Elas são vermes de aproximadamente 30 a 40 centímetros de comprimento, tem essa cor de verme, tá? Tem a cabeça, que a gente não consegue muito bem, se a gente não tem ali uma técnica para identificar. Tem a cabeça e na outra ponta fica o ânus, tá? Então a cabeça com a boca e a outra ponta com o ânus ali. Podem viver no solo, como eu já havia dito também, né? Mas a grande maioria e os mais conhecidos aí são parasitas, tá? Mas tem exceções, é claro, que não são parasitas, mas a gente estuda mesmo e é solicitado para vocês no vestibular e Enem, enfim, os parasitas, os representantes parasitas do grupo Filonemateuminto, tá? Ou Filoasqueuminto, beleza? Só recapitulando, característica: verme
É um verme de corpo alongado, o corpo é cilíndrico e são os primeiros animais aí a terem sistema digestório completo, certo? Começa com a boca e termina com ânus. Bom, o outro grupo de verme e o último, o mais complexo aí, não se sabe nem como nem porquê, novamente, tá? Evoluiu e fizeram surgir aí o grupo dos anelídeos, ou filo dos anelídeos, ou posso falar filoanélida, tá? Então tá na página 74, que é o item 6, aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver bonitinho. Item 6. A gente vai falar de quem? Os exemplares mais conhecidos são sanguessugas e minhocas, tá? As minhocas são os representantes mais conhecidos. Algumas pessoas têm nojinho aí e acham que a minhoca é um animal ruim. Pelo contrário, tá? As minhocas são animais maravilhosos, tá? Porque eles afofam a terra para o agricultor, elas adubam a terra para o agricultor, deixa aquele solo arejado, rico em nutrientes e se torna aí um solo extremamente bom para o plantio, permite a fertilização natural do solo. Então, para a agricultura, esses animais, esses vermes, são maravilhosos, não tem nada de nojinho, tá? Qual é a principal característica desses animais? Okay? O corpo deles é segmentado. Quando eu observo o corpinho deles, eu vou pedir para vocês observarem aqui, ó. Aqui é uma sanguessuga que estava com fome. Aí o nome dela é sanguessuga, por quê? Porque ela se alimenta de sangue, tá? Então, e aqui ela já tá cheia, ó. Ela tá lotada de sangue. Mas se você observar, é que aqui no vídeo você não vai conseguir perceber direitinho. Mas se você observar na foto aí da sua apostila, você vai perceber que você vê um monte de risquinho no corpinho dela, tá? Cada pedacinho desse visualizado a gente chama de segmento ou anéis. Daí o nome do grupo, anelídeo ou filo dos anelídeos, certo? É o representante aí, as minhocas. Esses caras respiram pela pele ou por brânquias, dependendo do habitat em que eles vão viver, tá? Eles podem viver na água doce, na água salgada ou no meio terrestre. E, desculpa o barulho das minhas crianças. E aí, a gente tem aí o palolo, que tá, a gente vê aqui nessa foto aqui da apostila, tá? A gente vê aqui, ó. Esse é um palolo, tá? Na Indonésia ele é comido, feito na chapa e comido com manteiga. É um prato típico, uma iguaria para eles, tá certo? Mas não é tão conhecido. Ah, não, ó. É que parece tanto. Eu que me confundi. Volta. Esse cara aqui não é um palolo. Ele parece um palolo, tá bom? Esse cara aqui é um outro bicho que a gente vai falar depois, tá? Então vamos lá. Essas são as características principais aí, corpo metamerizado, que são esses segmentos, esses anéis, e é isso. O próximo filo é o filo dos moluscos, tá? Quem são os representantes? Lula, ostra, marisco, lesma, caracol e caramujo, mexilhão. Todos esses animais que eu acabei de citar como exemplares do filo molusco, ou filo dos moluscos, ou filo molusca, tá? Esse grupo de animais tem uma característica deles. O nome já diz, o corpo é mole, daí o nome do grupo, molusco, tá? São vários aí os exemplares, como eu já citei. Além desse corpo mole, ele tem no corpo dele um corpo pegajoso, um corpo que produz muito muco, muita substância pegajosa, né? E não tem um corpo segmentado. Então, algumas espécies você ainda consegue, aqui é um tentáculo, né? Como é o caso do polvo. Mas tem outros que você não sabe onde está a cabeça, onde está o pé, onde está... É difícil, como é o caso de uma ostra. Você abre uma ostra,
para poder, quem gosta de comer, né, porque é comestível, e abre a coxa de uma ostra comestível, você olha ela vendo onde é que está a cabeça, onde é que está as estruturas do corpo. Então, o corpo não é segmentado, a gente não generaliza nisso. Por quê? Porque são algumas espécies desses animais que pode ter uma certa divisão do corpo aí, tá? É isso, então são as características mais importantes desses animais. Eles precisam aí de sobreviver em ambientes úmidos ou aquáticos, até por conta, para manter a umidade da pele, porque eles respiram pela pele, tá? E essa pele, se não tiver pegajosa, não tiver úmida, esse animal desidrata e morre. É por isso que quando a gente joga sal numa lesma, ela morre. Por quê? Porque o sal, aquele excesso de sal que você joga em cima de uma lesma, por exemplo, você faz toda a água corpórea ser eliminada por osmose, tá? E aí essa água das células ou dos tecidos do corpo da lesma sai na tentativa aí de dissolver esse sal. E aí o animal desidrata e morre. Então, em casos só de parasitas que a gente utiliza o sal aí, tá? Porque chega a ser nível até ruim aí, né? Não pode fazer isso com os animais por maldade, não pode, tá? Bom, o próximo grupo de animais são os artrópodes, os mais abundantes do planeta Terra. E por que recebem esse nome? A palavra artro significa articulação. Opa, articulação. Então, isso é uma articulação, essa é uma articulação, outra articulação, tá? Artro quer dizer isso. E podes quer dizer pé. Então, são os primeiros animais a terem patas que dobram, tá? Patas articuladas. E uma outra característica desses animais é que eles têm um esqueleto pelo lado de fora do corpo, que a gente chama de exoesqueleto. E ele é feito de uma proteína específica chamada de quitina, que forma uma casquinha mesmo. Quem são os representantes de artrópodes? Insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Todos eles têm casquinha. Alguns esqueletos, exoesqueletos de artrópodes, para ficar ainda mais rígido, mais firme, mais durinho, para proteger o animal dependendo do habitat que ele vive, ele tem ainda uma impregnação de carbonato de cálcio, como é o caso do caranguejo, siri, lagosta. O casco deles é muito mais forte. E para que ter um esqueleto do lado de fora? Gente, isso é incrível, tá? Primeiro, quando eles têm patas articuladas, a agilidade para fuga e captura de presas é muito maior a velocidade. Então, esses animais, eles ganham tempo, eles ganham facilidades, tá? E isso permitiu que esses animais aí conseguissem sobreviver e se adaptar muito bem a vários ambientes. E para melhorar, esse esqueleto do lado de fora, esse exoesqueleto feito da proteína quitina, ou também chamado de esqueleto quitinoso, tá? Permite proteger as estruturas internas do corpo contra a desidratação. Então, são animais que eu vou conseguir encontrar no deserto. É o caso do escorpião. Eu encontro um escorpião que consegue viver a vida inteira dele no deserto sem beber água. Não tem necessidade, ele não perde por transpiração água, tá? Ele tem esse exoesqueleto rígido, impermeável aí. A desvantagem de ter esse exoesqueleto é que o esqueleto não cresce junto. E aí ele tem que ficar, cada fase da vida em que ele precisa do corpo crescer, ele tem que tirar esse exoesqueleto apertado e velho, tá? E a própria mucosa da pele vai produzindo um novo esqueleto que vai secando com o passar dos dias para formar aí um novo exoesqueleto maior e confortável para esse animal. É por isso que às vezes a gente encontra embaixo de árvores na época do verão exoesqueleto de cigarra, e a pessoa fala assim: nossa, a cigarra gritou tanto que até estourou e olha onde veio parar. E aí fica lá ao redor do caule, ali próximo à raiz, no solo, e aí as pessoas acabou criando esse mito, quando na verdade as cigarras, elas cantam
gritam para poder aí se comunicar, avisar, na verdade é o macho avisando as fêmeas que ele está pronto para reprodução, tá? E aí, então, ele, é claro que é por isso que é comum quando tá calor, de dia, o sol tá a pino, né? A gente ouve as cigarras nas árvores cantarolando aí, tá? Porque elas têm um hábito diurno, elas acasalam durante o dia e elas estão atraindo os parceiros para que a reprodução possa acontecer, certo? E aquelas cigarras que a gente vê não são cigarras estouradas embaixo de uma árvore, na verdade são exoesqueleto. Ela cresceu, trocou de armadura, trocou de exoesqueleto e aquele velho é apertado e não vai servir mais. Aquilo é só uma proteína, uma casquinha. E aí ele fica lá, e as pessoas falam que estourou e não sei o que, eu encontrei uma aranha oca. Não é que a aranha estava oca, é o exoesqueleto, a dona daquele esqueleto cresceu, certo? É isso. Tem uma musiquinha bem legal, para uma paródiazinha, para facilitar esses nomes e características dos artrópodes, que é assim, ó. Esses são os artrópodes, com os pés de articulação, esses tais pés servem para descer até o chão, insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópode. Então, nós temos essas 5 classes de artrópodes. São os dos animais existentes no planeta Terra, são os mais abundantes, tá? E desses 5 grupos de artrópodes, o mais abundante são insetos. Então, mosquito, barata, pernilongo, tá? Que muitos deles transmissores aí de doenças, certo? Aí, posterior a isso, ou simultaneamente, a evolução continua a todo momento, ela não para, né? Surge, então, os equinodermos. Quem são o filo dos equinodermos? Estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar. Esses animais, tá? Eles todos têm uma característica, espinho na pele. Daí o nome equinoderma. Derma quer dizer pele. Equino quer dizer espinho. Nossa, mas eu nunca observei que uma estrela do mar tem espinho na pele. O Patrick do Bob Esponja, então, deveria ter espinhos? Sim, deveria ter espinhos. Mas se você observar no desenho, eles fazem uma ilusão de pelos. Quando, na verdade, no mundo real desses animais, esses pelos não são pelos, são espinhos. É uma característica desses animais, tá? Outra característica e exclusividade desses animais todinho, todos eles, a presença de um sistema chamado ambulacrário, tá? É um sistema interno onde parece um monte de ampolas e ventosas que passa ali água, tá? E essa água, ao se movimentar, esse animal vai conseguir respirar, os espinhos vão conseguir se mexer, ajudando na locomoção desse animal e uma série de outras coisas que vão poder ajudar. Então, é uma característica desses animais, que é a presença do sistema ambulacrário e espinhos na pele. Outra curiosidade é que tudo que tem de um lado vai ter do outro nesse animal. A gente fala que a simetria desse animal é radiada. Então ela forma um raio, tá? Que eu consigo medir o tamanho, tá? Das coisas. Então, para lembrar, tem uma paródia que diz assim: equino, espinho, derma, pele, equinoderma. Quando eu faço assim, simetria radiada. Equino, espinho, derma, pele. Para lembrar o porquê do nome desse filo, desse grupo, tá certo? E por último, para encerrar aí esse módulo gigantesco que parece compacto, mas não é o filo dos cordados, que inclui aí os animais mais evoluídos do reino animal, tá? Desde os protocordados, aquele animalzinho que parece um peixinho, mas não é um peixe, tá? Esse animalzinho aqui, ó, é um protocordado, deles até mamífero humanos.
tá? Então são os animais que têm a presença de um tubo neural, dependendo da espécie, esse tubo neural é desenvolvido e se transforma em encéfalo e medula, como é o nosso caso, tá? A notocorda, que é uma estrutura do embrião desses animais, ela em alguns desses cordados vira coluna. Então essa coluna já foi sendo formada lá no embriãozinho, e todos os cordados aí têm essas estruturas. O grupo dos vertebrados, eles fazem parte dos cordados, tá? Nem todo cordado é vertebrado, certo? Como é o caso dos protocordados. O anfioxo, que é esse carinha aqui, tá? Ele não é vertebrado, ele é um protocordado, ele não tem coluna. A notocorda dele não se desenvolveu, ela se manteve, ele como uma massinha delicada e simples, mas ele tem essas características. Além de fendas branquiais, tá? Que dependendo da espécie vai se perdendo por conta daí do habitat que esse animal, esse indivíduo vai sobreviver ao longo da sua vida. Então, do anfioxo a mamífero, quem? Anfioxo, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Inclusive essa seria aí a teoria mais aceita da sequência de evolução de indivíduos no planeta Terra. Espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Eu sei que foi uma aula extensa, é muita informação mesmo, e ainda falta muita coisa, muitos detalhes para falar sobre cada grupo, mas aí a gente vai falando ao longo do ano, tá? Os exercícios desse módulo, então, para casa, eu já coloquei lá no sistema. E é só isso. Tchau, tchau. Beijo no coração.